Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o jornalista, professor universitário e mestre em comunicação e cultura, Fernando Negrão Duarte. Nascido em Sorocaba no dia 24 de outubro de 1967, Fernando Negrão Duarte é casado com Maria Beatriz Negrão Duarte. Graduado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela PUC de Campinas, a Pontifícia Universidade Católica, em 1991, Fernando Negrão fez também mestrado em Comunicação e Cultura na Uniso, a Universidade de Sorocaba. Atualmente é coordenador do Laboratório de Comunicação da Uniso desde 1996. Apresenta também o programa Uniso Comunidade pela TV Com e Cantate FM de Votorantim. E ainda apresenta o programa Rádio Jornal Inclusão Brasil, diariamente, na Cruzeiro FM, às 6h15 da manhã. É também presidente da ASE, a Associação Sorocabana de Imprensa, para o biênio 2013-2014. Fernando Xará, seja muito bem-vindo ao programa Vida Pública de hoje. Eu que agradeço esse espaço, essa oportunidade para batermos um papo e falarmos sobre Sorocaba, sobre Votorantim, sobre a nossa região, falarmos sobre a nossa vida pública. E é isso mesmo. E claro, começando o programa Vida Pública, o telespectador sempre fica ansioso por saber quem é Fernando Negrão Duarte. É sorocabano, nascido aqui na cidade. Mas como foi se tornar um jornalista, Fernando? O início, primeiro que eu nasci numa família de fotógrafos. Meus irmãos mais velhos e o meu pai tinha uma loja de fotografia, minha mãe ajudava também no balcão da loja de fotografia, o Fotocolor Lima Duarte, na Rua da Penha. Existe há 45 anos a loja, no mesmo endereço, e consequentemente eu nasci dentro da loja, praticamente. Tá? E a convivência com imagem, com fotografia, com o cotidiano da imagem, me fascinava desde criança. Mas eu não queria continuar as atividades dos meus irmãos e do meu pai com a fotografia social, de registro de casamento, eventos, ou a fotografia 3x4, que era a fotografia de documento. Eu queria algo mais e me chamava muita atenção que na mesma calçada da loja, um pouco mais para baixo, existia o Jornal Diário de Sorocaba. E aos 15 anos, quando eu fui estudar à noite para fazer o então antigo colegial, hoje ensino médio, meu pai falou, agora a gente precisa disciplinar o seu horário de trabalho aqui na loja. Eu falei, bom, então vou trabalhar durante o dia todo na loja, mas não estava contente nem feliz com isso. E eu desci no Diário de Sorocaba, no dia 2 de janeiro de 1983. Bati no balcão do diário e perguntei, tem vaga para fotógrafo? Tá, fui ousado até na minha fala, e o rapaz do balcão que me atendeu falou, um minutinho só que eu vou ver. Ele falou, olha, o senhor pode subir, o senhor vai conversar com o dono do jornal. Tá, com 15 anos me deu uma tremedeira desgraçada, mas eu conversei com o seu Vitor de Luca, ele estava com Dona Tereza, de saudosa memória, o casal, e eles conversaram comigo, sabiam da minha família, sabiam da proximidade com uma loja, e falaram, tudo bem, então você começa amanhã. Então amanhã você já começa como repórter fotográfico aqui no jornal, você vai ganhar um salário tal. Para mim, aquele montante de dinheiro, eu nunca imaginava ver tanto dinheiro na minha vida, porque eu ganhava mesada para comer o lanche na cantina do Padilha e quiçá ir no cinema quando meu pai me dava um dinheirinho a mais. E receber um salário, né? E essa tremedeira acho que aumentou ainda mais quando ele falou, começa amanhã. Começa amanhã, assim? Né? Como assim, né? Começa amanhã. Então, assim começou a minha vida de repórter fotográfico no diário, onde eu permaneci até os meus 19 anos. O que ocorre é que, quando eu ia para a rua para fotografar, às vezes sem a presença do repórter, o editor, o Zé Benedito, ou se não a Lena, que hoje trabalha aqui, Maria Helena Gozano, ou a Marisa, também trabalhávamos junto, Marisa Bataglin, as jornalistas um pouco mais experientes né, do que eu, pediam para que eu escrevesse algumas coisas sobre a pauta que eu vi, sobre o registro fotográfico que eu fiz. E como eu já tinha feito o curso de datilografia,
Então eu datilografava. Não era informática? Não. Era datilografia. Eu já tinha ganho uma máquina de escrever, por sinal. Então eu tinha feito pelo menos era elétrica, né? De jeito algum. Uma máquina de escrever mecânica, né? E aí eu já escrevia na lauda o texto e com isso, de repente eu percebi que os editores começavam a dar uma reeditada no meu texto e começavam a publicar o meu texto também. Então, logo aos 16, 17 anos, eu deixei a reportagem fotográfica de lado, assumindo uma vaga de repórter. No meu lugar entrou um rapazinho novo, que começou lá a chamar Epitácio Pessoa. Tá? E esse moço, Epitácio Pessoa, é um jornalista de grande renome que começou em Sorocaba e está no jornal Estado de São Paulo, Estadão, por mais de 20 anos. E aí, então, o Pita ficou no meu lugar de fotógrafo. E é sorocabano também, né? Sorocabano também. Sorocabano. O Pedro não é nascido aqui, mas veio desde criança, mora aqui na cidade. Agora, já que você estava revelando a questão da datilografia, a máquina de escrever, algumas jornalistas, colegas nossas, de algum tempo, naquela época ainda se usava linotipo? Sim, era uma coisa mais linda do mundo ir para a oficina do jornal. Era a coisa mais emocionante você ver o seu texto sendo digitado nova vez no linotipo, e o linotipo ele tinha um teclado em ordem alfabética, diferente do teclado da máquina de escrever. Então tinha a letra A, letra B, letra C, então era a ordem alfabética. O digitador do linotipo, o operador do linotipo, ele tinha que ter uma destreza para fazer ali. Depois fazia seus chumbos e aí você via a montagem da página, da telha de chumbo, e aí ia para a máquina, para a rotativa. Muitas e muitas vezes, com autorização dos meus pais, porque eu era menino ainda, eu ficava no jornal quase que 24 horas por dia para ver o jornal rodar, para ver a minha fotografia impressa no jornal do dia seguinte, ou o texto que eu tinha feito também no jornal já pronto. Então aquela emoção era sensacional quando você via, pegava o jornal e o seu trabalho estava ali. E você se lembra qual foi a primeira fotografia publicada e o texto também? Lembro, eu tenho, a fotografia eu tenho. Foi uma fotografia que começaram a surgir em Sorocaba, uns aparelhos, vira e mexe surge, isso não é novidade, você vê, nós estamos falando de 1983. Surgiu em Sorocaba alguns aparelhos para aferir a pressão, da pressão humana, através do polegar. Então você ia numa banca de revista, comprava uma ficha, punha o seu polegar ali e ele faria a aferição da pressão. E esse aparelho estava sendo questionado. Então foi feita uma reportagem sobre até que ponto você poderia acreditar ou não naquele aparelho. E eu fiz uma fotografia mostrando alguém fazendo essa análise da pressão através do polegar. E no mesmo jornal, do dia seguinte, saiu também uma outra matéria, que foi as duas pautas que eu cumpri aquele dia, era sobre as férias quentes, que até hoje existem, dizendo que as crianças do centro da cidade ficavam, mais uma vez, órfãos das férias quentes. As férias quentes estavam acontecendo nos bairros e no centro não acontecia nada. Eu tinha que descobrir crianças brincando no centro da cidade. E aí achei um menino subindo numa árvore, umas crianças andando de bicicleta, e fiz a foto e estampou a primeira página. E aí foi uma grande emoção para você que estava no começo. Era um menino, não? Meninão, 15 anos de idade. Tá? E eu tenho até hoje esse material. A partir do momento que você começou a trabalhar como repórter, como que foi essa experiência? Como ela foi crescendo em você? Primeiro que é a lição que eu faço até hoje com os meus alunos de jornalismo. É ler jornal. Né? Você ler o jornal de cabo a rabo. Eu tinha um vício até pouco tempo de ler até proclama de casamento. Tá? Então eu sabia quem ia casar com quem, que horas ia ser o casamento, qual era a idade dos noivos. Já apareceu como testemunha? Já vi muitos proclamas curiosos e pautei matérias em cima de proclamas de casamento. Que bacana. Então, e ler todo o jornal faz com que você comece a perceber como é que funciona essa linguagem, como é que funciona a metodologia. E no Diário Sorocaba existia um manual de redação do diário. Tá? Ele era produzido pelo próprio seu Vitor, um jornalista graduado pela Casper Libero. Ele tinha um manual de redação que ele me deu, ele dava para todo repórter novo. Quando eu comecei a escrever, falou, olha, agora você tem que seguir as regras do manual. Então aí você tinha orientações de português, a linha ideológica do jornal, e existia um manual de redação do diário.
Então você lia aquilo e eu lia jornais, chegava muitas vezes antes do horário habitual de entrada para ler a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, que o diário obviamente assinava. Então ler o jornal impresso, criar essa característica de estar afoito da informação, faz com que a gente vá se aprimorando nas coberturas que a gente faz também. Hoje você é professor universitário, é mestre em comunicação também e naturalmente viu a área da comunicação se desenvolvendo muito rapidamente, inclusive a partir do final da década de 90, início de 2000, com a vinda da internet, o surgimento da informática, a tecnologia foi crescendo cada vez mais. Hoje nós temos a internet, essa outra forma de comunicação que o jornalista pode utilizar também. E já falando em jornal, claro, gostaria de saber a sua opinião, até mesmo como presidente da ASE. E o jornal, tem dia útil? Vai acabar um dia? Qual é a previsão que se faz disso? Já existe uma pesquisa dizendo que o jornal tem dia, mês e ano para acabar, tá? Onde não vai mais existir jornal impresso. A pesquisa foi lançada recentemente com fazendo aí um prognóstico dos grandes jornais americanos. Eu acho que o jornal impresso vai se reinventar. Ele precisa se reinventar como a rádio vive se reinventando. Então o jornal impresso pode ser que ele não tenha o mesmo número de leitores de outros anos. Porém, o jornal impresso começa a ter outras características. Ele tem que se reinventar na forma de chegar no público. Quem é esse público? É conquistar um novo leitor, ele tem que conquistar e dar para esse leitor alguma coisa a mais. Quem sabe um brinde para que ele seja um fiel leitor, ele tem que dar alguma coisa de entretenimento, disponibilizar um convênio como tem o Cruzeiro do Sul, enfim, ter atrativo para que ele não seja apenas um jornal impresso de notícia. Ele vai ter que ser criativo para chegar nesse leitor. E formar novos leitores como o Cruzeirinho faz hoje. O Cruzeirinho que chega nas escolas está formando novos leitores. E esse novo leitor vai dar prosseguimento, tomara pelo menos uma parcela dele, continuar criando o hábito da leitura. Então acho que isso é que os jornais estão fazendo. Não acredito que vai continuar com a tiragem que exista, mas terá alternativas e terá o jornal impresso a sua ramificação como vocês estão tendo aqui. Você tem o jornal online, você tem a rádio e você tem já a internet. Então eu vou saber da notícia pela internet, posso ouvir na rádio, mas vou saber detalhes de uma boa reportagem no impresso. Eu acho que essa vai ser a característica. Vai reforçar, acaba virando aquela questão de quando a TV surgiu no Brasil, que a rádio também ia o fim da rádio ia acabar. Não acabou. Então a rádio se reinventou. A rádio se reinventou, há uma possibilidade, já foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff no ano passado, onde nós teremos a migração dos AMs para o FM. Então isso é uma novidade que deve estar sendo implantada daqui 2 anos no máximo. Vai ser uma característica nova de programação de rádio também. E falando em radiodifusão, você também tem uma vivência muito interessante também na área do rádio. Você tem a formação em rádio e também foi professor, não é? Exatamente. Quando eu completei 18 anos, abriu aqui em Sorocaba a turma do curso de radialista do Senac. A segunda turma, na verdade, quando eu tinha 17, abriu o curso. Quando eu tinha 18, obrigatoriamente precisava ter 18 anos para fazer, eu fiz um teste de seleção, era dificílimo o teste, centenas de jovens queriam ser radialistas na época, você fazia um teste prático de leitura e mais uma prova teórica, e eu fui selecionado para ser aluno do curso de radialista do Senac na segunda turma. Terminando o curso de radialista do Senac e já pensando no curso superior que eu ia fazer, ainda estando no diário, eu optei num primeiro momento por fazer direito. Não fiz direito. Tá? Eu acabei ficando 1 ano na faculdade e não me identifiquei com o curso naquele momento. Gostaria muito até de voltar e fazer o curso de direito hoje. Tem uma perspectiva diferente, uma linguagem diferente que eu gostaria de aprender. Porém, naquele instante, eu não fiz. Isso estávamos em 86. Eu fiz o cursinho. E prestei a faculdade de jornalismo da PUC em Campinas, que é a cidade que eu me interessava. Não gosto de São Paulo, não tinha nenhum desejo de estudar em São Paulo. Passei na PUC e já tinha feito o curso de radialista no Senac. Então, quando eu cheguei na PUC em 88, cheguei em Campinas em 88, eu já tinha o curso de radialista. E fui procurar um emprego numa rádio.
E pela lista telefônica eu peguei as rádios em ordem alfabética. E consegui na primeira, já que eu parei, tá? Pela minha experiência do diário e com o certificado de radialista do Senac. E lá eu fiquei, Rádio Brasil, do Sistema Globo de Rádio, durante um certo tempo. Depois fui para a Rádio Educadora da Rede Bandeirantes. Trabalhei em assessoria de imprensa, trabalhei em jornal impresso. E trabalhei, assim que eu terminei a faculdade, entrei em televisão. Fui trabalhar no SBT de Campinas. Sim. Eu permaneci lá no SBT por 6 anos, foi quando voltei para Sorocaba. E lá no SBT em Campinas você atuava como produtor, Comecei como repórter de vídeo, era repórter. Depois eu passei para editor. Em 8 meses eu era chefe de reportagem do SBT. Foi uma carreira meteórica aí no SBT, onde eu assumi a chefia de reportagem e fiquei 5 anos aí como chefe de reportagem da TV. E surgiu uma oportunidade de ir trabalhar em São Paulo, na Record, e uma outra oportunidade de vir para Sorocaba. Aconteceu ao mesmo tempo. O convite para ir para a Record com o Boris, quando ele estava indo para a Record, o Boris estava saindo do SBT, e vir para Sorocaba, convite do professor Aldo Vanucci. E optei por vir para Sorocaba, que é a minha cidade. Como eu disse, eu não gostava de São Paulo, e aí eu estou aqui desde julho de 1996 de volta. E sem nenhum arrependimento nessa decisão? De hipótese nenhuma. E não consegui ficar longe do rádio, né? Depois de um certo tempo, Sorocaba tinha a rádio CBN, e acabei voltando para a CBN. Da CBN eu fui para a Rádio Metropolitana, que existia aqui em Sorocaba, sempre trabalhando no departamento de jornalismo. Da CBN eu fui para a Rádio Metropolitana para a Nova FM. Da Nova FM eu estruturei um projeto para implantar o Jornal da Cruzeiro, que nós temos até hoje. Montei o Jornal da Cruzeiro com uma equipe, levamos ao ar e o jornal está aí. 10 anos já, não é? 10 anos o jornal. Depois, há 5 anos, eu fui convidado para montar um jornal na Rádio Band aqui em Sorocaba. Montei o jornal da Band, então também o jornal, permaneci no jornal, no comando do jornal por 4 anos, saí e o jornal está tocando também com a Rádio Cruzeiro, fazendo, os que prosseguem com o projeto, estão levando a cabo e fazendo um sucesso muito grande. Toda essa tua experiência te levou a ser professor? Eu acho que a minha experiência anterior, eu acho que como eu comecei muito novo, com 15 anos, e quando surgiu para que eu fosse professor aos 28 anos, a minha bagagem prática me levou à docência. E a docência são já 18 anos na Uniso, sem parar na vida acadêmica, me faz com que eu estude cada vez mais. 18 anos já? 18 anos na Uniso. Então faz com que eu me capacite através de cursos que a universidade disponibiliza, em congressos e seminários que eu participo, na leitura de novas tendências da comunicação. Então não vale só a experiência prática do dia a dia. O aluno acha muito interessante quando você tem essa experiência. Mas essa experiência, de repente, ela se esgota em pouco tempo, quando você vai dar aula só tendo a sua experiência prática. Então você precisa ter um cabedal de conhecimento teórico mesclando com a prática. Então as disciplinas que eu hoje trabalho fazem com que eu consiga navegar entre a teoria e a prática e leve o aluno a ficar entusiasmado pela profissão. A questão da universidade, de você começar a dar aula na Uniso já há 18 anos também, te motivou também nos estudos a fazer esse mestrado. A sua opção por esse mestrado foi por influência de alguma tendência? Era algo que você já pretendia fazer? A Uniso, ela começa com o mestrado em 98 na área de educação. Eu fui um dos primeiros alunos do mestrado em educação da Uniso. Não concluí esse mestrado em educação por falta de identificação. Tá? Ele tinha uma tendência, uma característica, uma linha de pesquisa que eu não me identificava. Mas é fundamental, eu hoje acho que é obrigatório, não só fundamental, o professor ter uma titulação para seguir a vida acadêmica. Inclusive isso é orientação até do próprio Ministério da Educação e Cultura. De repente a Uniso vem em 2002 com o mestrado em Comunicação e Cultura. Aí era a minha praia, então eu me identifiquei muito. E conversando com os professores da primeira turma do mestrado, que eram colegas até do magistério do curso,
um professor acabou se identificando comigo com o trabalho que eu desenvolvia com imagens. E eu pesquisei, através de imagens, a própria gênese da Uniso, quando eu consegui resgatar fotografias da construção do prédio do Seminário Diocesano de Sorocaba, que fica na Avenida Eugênio Salerno e que estava abrigando o campus seminário da Uniso. E essas fotografias de autores desconhecidos, elas não têm crédito, que começam nos anos 40, 50. Então eu tinha toda essa série de fotografias que caíram na minha mão, sei lá como. Um dia uma pessoa chegou na frente do campus seminário e falou: olha, eu tenho essa caixa de fotos guardada e para mim não interessa, veja se alguém quer. E deu literalmente para o porteiro. Esse alguém eu não sei quem é. Eram fotografias originais, todas fotos da construção do prédio, e essa caiu na minha mão. E isso ficou guardado durante muitos anos na minha sala. Quando eu mostrei para esse professor, doutor Paulo Schettino, ele ficou fascinado com as imagens e falou: olha, está aí a sua linha de pesquisa para falar sobre a universidade, a gênese da Uniso. E aí nós pesquisamos, identificamos as fotos, os enquadramentos, as características que os fotógrafos usavam. Alguns fotógrafos a gente conseguiu até identificar, o Foto Guerra, de Sorocaba, Guerra, fotógrafo, o Porfírio Nascimento, aqui de Sorocaba também. E aí eu fiz a minha dissertação de mestrado em cima dessas fotografias. Fernando, pela tua experiência, você passou por 3 fases de jornalismo, de profissionais do jornalismo. Você teve a primeira fase, que foi antes do Direta Já, depois teve uma fase depois do Direta Já, e agora, a partir de 2000, a fase da tecnologia, dessa pulverização enorme, gigantesca da informática, por meio de blogs, por meio de redes sociais, enfim, que você pode comunicar uma série de informações. Como você vê a formação do profissional em jornalismo? A formação, ela está carente de termos estudantes leitores. É muito superficial a linha de conhecimento dos jovens hoje. Não é culpa deles, é uma tendência de que ele acabe fazendo uma leitura superficial, o que a gente chama até de leitura de internet. Ele lê o título, ele lê a legenda da foto e ele já pula para um outro assunto. Então, quando você começa a explorar este aluno e tentar fazer com que esse aluno desperte para uma leitura mais apurada, mais aguçada, mais aprimorada, ele tem uma certa dificuldade. Então, esse é o caminho que eu volto, que é o papel do jornal impresso, que é fundamental e necessário. Então, a tendência da internet vai ser sempre a informação superficial. Ela pode ser rápida, não necessariamente hoje ainda ela é imediata como o rádio, está tendendo para isso. Você já está conseguindo fotografar e publicar uma foto, tá? Mas ainda você não consegue escrever um texto longo ou um texto e conseguir publicar como você tem a dinâmica da fala do microfone do rádio. Então eu acho que a tendência vai ser essa, vai pulverizar mais ainda sites, blogs e a rede social aumentando. São caminhos de comunicação, mas são alternativas ao jornalismo e não à verdade como um todo. Fernando, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o trabalho do jornalismo hoje, atualmente, em todo o aspecto nacional mesmo, a cobertura dos jornalistas nos seus mais variados veículos. A ASE, recentemente, domingo, fez uma missa em homenagem ao cinegrafista Santiago Andrade, morto naquela manifestação no Rio de Janeiro, né? Que foi atingido por um rojão, está sendo investigado toda essa questão, o envolvimento dos black blocs, essa movimentação que surgiu. Como você acompanha hoje a cobertura do jornalismo? O jornalismo vem fazendo um excelente papel. Você vê que lá nessa cobertura, por exemplo, você tinha agências de notícia do mundo inteiro. Então aquela imagem, inclusive uma das imagens que mostra o momento em que o Santiago é atingido, ela é de uma TV russa, tá? Uma agência de notícias da Rússia que está cobrindo os fatos no Brasil. Lamentavelmente perdemos um colega, onde o próprio exercício do jornalismo fica prejudicado, porque a partir do momento em que nós, ao irmos às ruas fazer o nosso trabalho, começamos a ter a nossa vida sendo comprometida, eventualmente os próprios jornais, os veículos vão diminuir a cobertura dessas pautas.
a nossa não presença nas ruas faz com que o processo democrático seja enfraquecido. Uma vez que você vai ter quem se manifesta e, eventualmente, você vai ter uma força policial contra os manifestantes. E essa força policial pode ser exagerada, ou a manifestação também pode ser exagerada e não vai ter ninguém que veja. Nós somos os olhos e os ouvidos da comunidade, da população. Então, a hora que o jornalista começar a sentir que ele está sendo mal visto numa cobertura dessa forma, quer seja por um lado ou por outro, nós teremos um risco enorme. A imprensa vem fazendo o seu papel, a polícia fazendo o dela, os manifestantes fazendo uma reivindicação até certo ponto justa, mas nos preocupa muito quando a gente percebe, quando a gente ouve declarações de que existem já manifestantes profissionais. Então isso é um risco que se corre, porque o manifestante profissional, ele está ali para ganhar. E aí ele vai fazer de todas as formas para poder atingir quem quer que seja. Não é depredando prédios públicos ou privados que você vai conseguir conquistar um objetivo que você quer. Então não é pelos 15 centavos, pelos 20 centavos. De repente você está destruindo um patrimônio alheio, que isso é crime. Exatamente. Vindo aqui para Sorocaba, o jornalismo aqui na cidade, você acha que falta alguma coisa ainda ou não? Eu acho que está faltando mais jornais impressos. Tá? Nós temos o Cruzeiro do Sul como uma referência, inclusive eu não é que nenhuma propaganda para o jornal, pelo contrário, eu até quando eu chego na sala de aula, no primeiro dia de aula para as turmas do primeiro ano, quando eu coloco lá, lista de material, você tem que comprar, né? Se fosse na escolinha, era caderno, lápis, caneta, borracha, então eu escrevo na lista. Lá você compra um pendrive, porque nós vamos usar, você compra um cartão de memória para a máquina fotográfica e você assina o jornal Cruzeiro do Sul. Tá? E o aluno fica, ora, por quê? Daí você faz a pergunta, quem é que lê jornal diariamente aqui? Então a classe fica em silêncio, então não tem o hábito da leitura. Então você tem que trazer o jornal na sala de aula, porque a gente vai ler junto. Então acho que está faltando mais jornal impresso, jornais de qualidade. Nós temos o diário tradicional que continua aí fazendo o seu papel, mas de forma muito pequena. O Bom Dia também não atingindo uma grande comunidade, fazendo um jornal também que não está hoje já com aquela força que teve. Ele teve uma influência, né? Agora, infelizmente, ele acabou, descaracterizou um pouco da influência inicial do jornal. Então eu acho que agora nós estamos ganhando cada vez mais. Veja, nós temos 2 canais diários de TV aberta em Sorocaba, mais a TV Record com transmissão aqui da cidade também, então são 3. São 3. Tá? Nós temos 7 emissoras de rádio, 5 emissoras dessas fazendo jornalismo, então nós temos mais ainda os sites, mais a internet, mais as emissoras a cabo. Então eu acredito que a gente tem mercado. Eu percebo até que quando o aluno de jornalismo ele chega no 3º ano, 70% desses alunos já estão estagiando. Consequentemente, eu fico muito satisfeito, muito feliz, porque ele vai acabar terminando o estágio, muitas vezes sendo absorvido pelo mercado de trabalho. E não precisa ficar em Sorocaba. Nós estamos preparando jornalistas para o mundo. Sim. E a gente tem hoje alunos formados pela Uniso que estão atuando em várias partes do país. Como professor, qual orientação você poderia dar para nós encerrarmos o programa para os jornalistas? Para todo mundo, continuar, primeiro, ser apaixonado pelo que faz. Não trabalhar só pelo salário, não trabalhar só pelo horário comercial convencional. Jornalista não tem hora, não tem dia, não tem lugar para estar atuando. Sempre desejar mais, nunca acreditar em tudo. Esse é o nosso papel. E ter o desejo de que, saber de que o nosso trabalho é de uma responsabilidade social. Nós somos olhos e ouvidos na comunidade. Então, onde quer que eu esteja, eu sou jornalista. Como médico, onde ele quer que esteja, ele é médico. Como polícia, ele é polícia. Nós somos jornalistas. Então, não é porque eu estou descansando e vendo alguma coisa errada, uma coisa diferente, uma coisa anormal, que eu vou também me calar. Eu sou jornalista e estou 24 horas fazendo jornalismo. Então, é você que quer trabalhar na área, ou você que trabalha na área, nunca se deixar descansar os seus olhos e ouvidos. Não pode. Muito bem, Fernando, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição na Universidade de Sorocaba. Tem lá o meu Facebook, Fernando Negrão Duarte, se alguém quiser conversar comigo, ou vamos colocar um e-mail à disposição também, é fernando.duarte@prof.uniso.br, fernando.duarte@prof.uniso.br. Estou à disposição para qualquer outro esclarecimento que for necessário.
Muito bem, parabéns pelo seu trabalho, viu? O Vida Pública de hoje conversou com o jornalista, professor universitário e mestre em comunicação e cultura, Fernando Negrão Duarte. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.